Padre Pio de Pietrelcina teve uma visão durante a madrugada de 26 de novembro que mudou para sempre a forma como compreendemos a misericórdia divina e o destino das almas após a morte. Naquela noite sagrada dedicada aos fiéis defuntos, o santo capuchinho foi arrebatado em êxtase místico e contemplou com seus próprios olhos as realidades do além. O que ele viu e ouviu naquele momento de graça celestial não era apenas uma revelação pessoal, mas um ensinamento urgente para toda a humanidade. 3 práticas espirituais simples, porém poderosas, foram mostradas a ele como caminhos seguros de purificação ainda nesta vida terrena. 3 atitudes concretas que, quando vividas com fé sincera e coração contrito, têm o poder de nos preparar para a passagem definitiva à casa do Pai, sem precisar atravessar as chamas purificadoras do purgatório. Se você chegou até este vídeo hoje, não foi por acaso. O Espírito Santo está tocando seu coração neste exato momento, convidando você a conhecer estes segredos espirituais revelados por um dos maiores místicos da Igreja Católica. Permaneça até o final, porque cada palavra aqui compartilhada carrega a unção da verdade eterna e pode transformar não apenas sua vida, mas também seu destino após a morte. Antes de mergulharmos nos 3 ensinamentos sagrados revelados por Padre Pio, é fundamental compreender quem foi este homem extraordinário e por que suas palavras carregam tamanha autoridade espiritual. Francesco Forgione nasceu em Pietrelcina, na Itália, em 1887 e desde a mais tenra infância demonstrou uma sensibilidade mística que ultrapassava os limites do natural. Ainda menino, conversava com seu anjo da guarda como quem conversa com um amigo íntimo. Via a Virgem Maria e o menino Jesus com a mesma clareza com que via seus próprios pais. Sua alma foi moldada desde o berço para ser um instrumento vivo da graça divina. Ao entrar para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e receber o nome de Pio em homenagem a São Pio V, sua vida tomou um rumo ainda mais extraordinário. Foi ordenado sacerdote em 1910, mas sua verdadeira missão apostólica começou em 1918, quando recebeu o dom dos estigmas, as 5 chagas sagradas de Cristo crucificado, impressas em seu próprio corpo. Durante 50 anos até sua morte, em 1968, Padre Pio carregou em sua carne as marcas vivas da paixão de Jesus, sangrando diariamente como lembrança viva do amor redentor que nos salvou. Mas os estigmas eram apenas a manifestação visível de uma realidade interior ainda mais profunda. Padre Pio possuía o dom da bilocação, aparecendo simultaneamente em 2 lugares diferentes para consolar os aflitos. Tinha o dom de ler os corações, conhecendo os pecados e intenções das pessoas, antes mesmo que elas abrissem a boca no confessionário. Operava curas inexplicáveis pela ciência. Lutava corpo a corpo contra demônios que o atacavam fisicamente, deixando marcas visíveis. E, acima de tudo, mantinha uma comunhão íntima e constante com o mundo espiritual, conversando frequentemente com almas do purgatório que vinham lhe pedir orações e com santos e anjos que o visitavam regularmente. Era justamente por causa desta proximidade única com o mundo invisível que Padre Pio compreendia como poucos a realidade do purgatório. Ele não falava por teorias teológicas abstratas, mas por experiência mística direta. Via as almas sofredoras, ouvia seus lamentos, conhecia suas necessidades, sabia exatamente o que as havia levado àquele estado de purificação e o que poderia tê-las poupado daquela dor. Por isso, quando Padre Pio ensina sobre como evitar o purgatório, não está especulando, está transmitindo conhecimento revelado que recebeu diretamente do céu através de suas experiências místicas. O purgatório é uma realidade de fé católica que muitas vezes não compreendemos adequadamente. Não é um lugar de punição eterna como o inferno, nem é um terceiro destino alternativo ao céu. O purgatório é, antes de tudo, um estado de purificação misericordiosa. É o lugar onde as almas que morreram em estado de graça, mas ainda carregam manchas de pecados veniais ou penas temporais devidas pelos pecados, já perdoados, passam por um processo de limpeza final antes de entrar na presença totalmente santa de Deus. Imagine uma veste branca manchada de lama. A veste não está arruinada, pode ser salva, mas precisa ser lavada antes de ser apresentável. Assim é a alma que vai para o purgatório, está salva, destinada ao céu, mas precisa ser purificada. Santa Catarina de Gênova
que também teve revelações profundas sobre o purgatório, ensinou que as almas ali sofrem terrivelmente, mas ao mesmo tempo experimentam uma alegria imensa, porque sabem com certeza absoluta que estão salvas e que um dia estarão face a face com Deus. É um sofrimento cheio de esperança, uma dor que purifica e aproxima, não que destrói ou desespera, mas ainda assim é sofrimento real e intenso. As almas do purgatório ardem no desejo de Deus e na consciência aguda de suas imperfeições passadas. Queimam, não em chamas materiais, mas no fogo do amor divino que consome tudo que não é santo. Padre Pio tinha um amor imenso pelas almas do purgatório. Oferecia missas por elas constantemente. Rezava horas e horas, pedindo alívio para seu sofrimento. Jejuava e oferecia suas próprias dores físicas dos estigmas pela libertação dessas almas. E em troca, elas o visitavam frequentemente, aparecendo em seu convento, pedindo orações ou agradecendo quando finalmente eram libertas para o céu. Essas experiências místicas deram a Padre Pio uma compreensão privilegiada sobre o que realmente acontece no além e sobre como podemos nos preparar adequadamente enquanto ainda temos tempo. Agora chegamos ao coração desta mensagem reveladora. Quais são as 3 coisas que Padre Pio ensinou como essenciais para evitar o purgatório, ou ao menos diminuir drasticamente o tempo de purificação após a morte? Estas práticas não são invenções humanas nem superstições piedosas. São caminhos espirituais profundamente enraizados na tradição católica, validados pela experiência dos santos e confirmados pelos ensinamentos da Igreja. Quando vividas com sinceridade de coração e perseverança, têm poder real de santificação e purificação. A primeira coisa que Padre Pio revelou é a confissão frequente e bem feita. O santo de Pietrelcina passava até 18 horas por dia no confessionário, ouvindo os pecados e as dores de milhares de peregrinos que vinham de todas as partes do mundo. Ele conhecia como poucos o valor inestimável do sacramento da reconciliação. Padre Pio dizia que deveríamos nos confessar com a mesma frequência com que caímos, com a mesma urgência com que correríamos para um médico se estivéssemos gravemente feridos. O pecado é uma ferida na alma, uma separação de Deus, uma mancha que precisa ser lavada, não por nossos próprios méritos, mas pelo sangue precioso de Cristo aplicado sobre nós através da absolvição sacramental. Mas Padre Pio não falava apenas de confessar os pecados mortais, aqueles que separam a alma de Deus e levam à perdição eterna se não forem arrependidos. Ele insistia também na confissão regular dos pecados veniais, aquelas faltas menores que não destroem a caridade, mas enfraquecem a alma e deixam manchas que precisarão ser purificadas no purgatório se não forem tratadas aqui na terra. Cada confissão bem feita é um banho de misericórdia que lava não apenas a culpa, mas também parte das consequências temporais do pecado. Cada vez que nos aproximamos humildemente do confessionário, reconhecendo nossas misérias e pedindo perdão, estamos antecipando a purificação que de outra forma aconteceria após a morte. O santo Capuchinho também ensinava que a confissão deve ser feita com 3 atitudes essenciais para ser verdadeiramente eficaz. Primeiro, a contrição sincera, um arrependimento genuíno que brota não apenas do medo do castigo, mas principalmente do amor a Deus a quem ofendemos. Segundo, a acusação humilde e completa dos pecados, sem omitir por vergonha ou orgulho aquilo que pesa na consciência. Terceiro, o firme propósito de emenda à decisão real de mudar de vida e evitar as ocasiões de pecado. Sem estas disposições interiores, a confissão pode ser válida, mas perde muito de sua força purificadora e santificante. Padre Pio tinha o dom de ler as almas, e muitas vezes recusava a absolvição quando percebia que o penitente não estava verdadeiramente arrependido ou não tinha intenção real de mudar. Parecia dureza, mas era na verdade misericórdia profunda, porque uma confissão mal feita não apenas não purifica, como pode aumentar a responsabilidade da alma diante de Deus. O santo queria que cada confissão fosse um verdadeiro renascimento espiritual, um encontro transformador com a misericórdia divina, capaz de elevar a alma a um novo patamar de santidade. A segunda prática revelada por Padre Pio para evitar o purgatório é a participação diária na Santa Missa e a comunhão eucarística frequente recebida em estado de graça.
Para Padre Pio, a missa era o centro absoluto de tudo. Ele celebrava a Santa Missa todos os dias, e sua celebração era uma experiência mística tão intensa que frequentemente entrava em êxtase durante a consagração. Lágrimas escorriam de seu rosto quando elevava a hóstia consagrada. Seu corpo tremia quando segurava o cálice com o precioso sangue de Cristo. Para ele, a missa não era uma cerimônia simbólica, mas a renovação real e incruenta do sacrifício do Calvário, o momento em que o céu se abre sobre a terra e o próprio Cristo se faz presente de modo verdadeiro, real e substancial. Padre Pio ensinava que cada missa assistida com devoção tem valor infinito diante de Deus, porque é o próprio sacrifício de Cristo que é oferecido. Quando participamos da missa, não estamos apenas assistindo a um ritual, estamos nos unindo ao sacrifício redentor de Jesus na cruz. Estamos oferecendo ao Pai não nossas pobres obras, mas o corpo e o sangue do Filho amado. Estamos mergulhando no mistério pascal de morte e ressurreição que nos salva e santifica. E este mergulho místico tem poder purificador imenso, queimando nossas imperfeições pelo fogo do amor divino que arde no altar. A comunhão eucarística recebida dignamente, isto é, em estado de graça sem pecado mortal. Na alma é o alimento que fortalece a alma contra as tentações e a prepara para o céu. Cada vez que recebemos o corpo de Cristo, estamos sendo transformados nele. Santo Agostinho ouviu Cristo dizer em visão: não és tu que me transformas em ti, mas sou eu que te transformo em mim. A Eucaristia vai gradualmente divinizando nossa humanidade, configurando-nos a Cristo, purificando nossos apegos desordenados e elevando nosso ser para o nível sobrenatural. Quanto mais frequentemente comungamos em estado de graça, mais rapidamente nos purificamos e menos precisaremos ser purificados após a morte. Padre Pio recomendava também a adoração eucarística, passar tempo em silêncio diante do Santíssimo Sacramento, exposto ou guardado no sacrário. Ali na presença real de Jesus, vivo no pão consagrado, a alma encontra força, paz e purificação. O simples olhar de fé contemplando Cristo Eucarístico tem poder transformador. Os santos passavam horas em adoração e saíam renovados, santificados, preparados para o céu. Esta prática devocional tão simples, porém tão poderosa, é um dos segredos dos santos para alcançar a santidade ainda nesta vida e evitar as longas purificações do além. A terceira coisa que Padre Pio revelou como essencial para evitar o purgatório é a caridade vivida concretamente no amor ao próximo, especialmente aos mais necessitados. O santo capuchinho repetia frequentemente que no final da vida seremos julgados sobre o amor, não sobre quantas orações rezamos ou quantas devoções praticamos, embora estas sejam importantes, mas sobre como amamos concretamente nossos irmãos, especialmente os mais pequenos, os mais pobres, os mais sofredores. Jesus mesmo revelou que quando dermos de comer ao faminto, vestirmos o nu, visitarmos o doente e o preso acolhermos o estrangeiro, é a ele próprio que estaremos servindo. Padre Pio fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um grande hospital em São Giovanni Rotondo para cuidar dos enfermos. Esta obra monumental nasceu de seu imenso amor pelos que sofrem e de sua convicção de que servir os doentes é servir Cristo crucificado. Mas ele não apenas fundou o hospital, dedicou sua vida inteira ao serviço dos outros no confessionário, consolando almas por horas intermináveis, mesmo quando estava exausto ou doente, respondendo cartas de pessoas do mundo inteiro que pediam suas orações, oferecendo suas dores pelos pecadores, intercedendo constantemente pelos vivos e pelos mortos. Sua caridade não era apenas teórica, era prática concreta, sacrificial. O santo ensinava que cada ato de caridade verdadeira tem poder purificador e expiatório. Quando perdoamos quem nos ofendeu, estamos imitando Cristo que perdoou do alto da cruz. E este perdão lava também nossos próprios pecados, porque Jesus disse: perdoai e sereis perdoados. Quando fazemos esmola ou ajudamos materialmente alguém necessitado, estamos praticando a justiça que cobre multidão de pecados conforme ensina a Escritura. Quando visitamos um doente ou consolamos um aflito, estamos exercendo as obras de misericórdia corporais e espirituais que o próprio Cristo mencionou como critério do julgamento final. Padre Pio
insistia particularmente numa forma de caridade que muitos esquecem, mas que tem valor imenso diante de Deus: a oração pelos outros, especialmente pelos pecadores e pelas almas do purgatório. Rezar por alguém é um ato de amor puro, porque não esperamos nada em troca. Quando oferecemos nossas orações, missas, comunhões, sacrifícios e sofrimentos pelas almas do purgatório, estamos exercendo a mais sublime caridade, porque estamos ajudando quem não pode mais ajudar a si mesmo. E esta caridade voltará sobre nós em forma de bênçãos nesta vida, e especialmente na hora de nossa morte, quando também precisaremos das orações dos que ficam. Há um episódio marcante na vida de Padre Pio que ilustra perfeitamente o poder da caridade. Certa vez, uma alma do purgatório apareceu a ele pedindo orações. Padre Pio perguntou quanto tempo ainda faltava para ela entrar no céu. A alma respondeu que faltavam muitos anos. Padre Pio então ofereceu uma missa por aquela alma, e na manhã seguinte, ela voltou radiante de alegria para agradecer, dizendo que estava finalmente liberta e indo para o céu. Uma única missa oferecida com caridade e fé tinha o poder de abreviar anos de purgatório. Imagine então o que uma vida inteira vivida na caridade cotidiana pode fazer por nós mesmos e pelos outros. Estas 3 práticas ensinadas por Padre Pio: confissão, frequente participação diária na missa e caridade concreta, não são caminhos separados, mas dimensões complementares de uma única vida cristã autêntica. Elas se sustentam mutuamente. A confissão nos purifica do pecado e nos dá a graça santificante necessária para comungar dignamente. A Eucaristia nos fortalece e nos transforma em Cristo, dando-nos a capacidade de amar como Ele amou. E a caridade vivida concretamente torna nossa fé viva e operante, não morta ou estéril. Juntas, estas 3 práticas formam um caminho seguro de santificação que, se vivido com perseverança e sinceridade, tem o poder de nos preparar perfeitamente para o encontro com Deus. Mas há ainda algo mais que Padre Pio revelou e que precisa ser mencionado. Ele ensinou que devemos aceitar com paciência e até com alegria os sofrimentos desta vida, oferecendo-os em união com a paixão de Cristo. O santo dizia que o sofrimento aceito e oferecido tem imenso valor purificador e expiatório. Cada dor física, cada dificuldade, cada cruz cotidiana, quando carregada com fé e amor, se torna uma oportunidade de purificação que diminui ou até elimina a necessidade de purgatório. Padre Pio, ele mesmo viveu esta verdade ao extremo, carregando os estigmas dolorosos por 50 anos, sem jamais se queixar, mas sempre oferecendo suas dores pela conversão dos pecadores e pela libertação das almas do purgatório. Não precisamos buscar sofrimentos artificiais ou fazer penitências extremas que a Igreja não nos pede. Basta aceitar com paciência cristã as cruzes normais da vida: a doença que vem, o desgosto que experimentamos, a injustiça que sofremos, a incompreensão das pessoas, a solidão, os fracassos, as perdas. Tudo isso, quando oferecido a Deus em espírito de reparação, se torna precioso diante dele. São Paulo dizia: completo em minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Não que a paixão de Cristo tenha sido insuficiente, mas porque Deus nos convida a participar do mistério redentor, oferecendo nossos pequenos sofrimentos unidos aos infinitos sofrimentos do Salvador. Há um testemunho comovente de uma pessoa que recorreu a Padre Pio em momento de grande aflição. Uma mãe havia perdido seu filho jovem em acidente trágico e estava desesperada, sem conseguir aceitar a perda. Procurou Padre Pio em busca de consolo. O santo a ouviu com compaixão, depois disse algo que mudou sua vida: não pergunte a Deus por que ele levou seu filho, mas agradeça pelos anos que ele lhe concedeu tê-lo. Ofereça sua dor pela salvação de outras almas e você verá como Deus transforma seu sofrimento em bênção. A mulher seguiu o conselho de Padre Pio, começou a oferecer sua dor diariamente e encontrou não apenas paz interior, mas também experimentou consolações místicas que a fizeram compreender que seu filho estava salvo e feliz no céu, aguardando o reencontro. Este exemplo mostra como Padre Pio não apenas ensinava teorias espirituais, mas orientava concretamente as pessoas em meio às suas dores reais. Ele sabia que o caminho da santificação passa necessariamente pela cruz, mas que esta cruz, quando carregada em união com Cristo, não esmaga, mas eleva, não destrói, mas purifica,
não desespera, mas santifica. Por isso, ele insistia tanto na importância de aceitar os sofrimentos, oferecendo-os constantemente a Deus em reparação pelos próprios pecados e pelos pecados do mundo. Agora, você que chegou até aqui, precisa tomar uma decisão. Não basta ouvir estes ensinamentos e depois esquecer como se fossem apenas palavras bonitas. A verdade espiritual exige resposta, exige conversão, exige ação. Padre Pio não revelou estas 3 práticas para satisfazer nossa curiosidade, mas para salvar nossas almas. O tempo que temos nesta terra é curto e incerto. Não sabemos quando será nossa hora de partir. Pode ser daqui a muitos anos, ou pode ser hoje mesmo. O que importa é estarmos preparados não no último momento em pânico, mas ao longo da vida inteira através de uma conversão gradual e perseverante. Comece hoje mesmo, procure um sacerdote e faça uma boa confissão. Se já faz tempo que não se confessa, não tenha vergonha nem medo. O confessionário não é tribunal de condenação, mas lugar de misericórdia. O sacerdote representa Cristo, que não condena, mas perdoa e levanta. Vá com humildade, reconhecendo suas faltas e desejando sinceramente mudar de vida. Experimente a paz incomparável que vem da absolvição sacramental, aquela sensação de leveza de alma limpa, de recomeço renovado. Depois estabeleça o hábito da confissão regular mensal ou quinzenal, conforme sua necessidade e a orientação de seu confessor. Participe da Santa Missa sempre que possível, de preferência diariamente. Sei que a vida moderna é corrida e cheia de compromissos, mas se você consegue encontrar tempo para tantas outras coisas, certamente pode encontrar meia hora para a missa. Chegue alguns minutos antes para se preparar interiormente. Participe ativamente, não como espectador passivo, mas unindo-se interiormente ao sacrifício que se renova no altar. Comunque em estado de graça, com recolhimento e fé viva. Permaneça alguns minutos após a missa em ação de graças, agradecendo a Jesus por ter se dado a você de modo tão íntimo. Pratique a caridade concretamente no dia a dia. Não precisa fazer grandes gestos heróicos. Às vezes uma palavra gentil, um sorriso sincero, uma ajuda pequena, já são atos de caridade que agradam a Deus. Perdoe quem te ofendeu, mesmo que doa. Ajude quem está próximo e necessitado. Visite algum doente ou idoso sozinho. Faça uma esmola generosa, não do que te sobra, mas do que te custa um pouco. Reze diariamente pelas almas do purgatório e pelos pecadores, oferecendo suas orações, sacrifícios e sofrimentos pela conversão deles. Estas pequenas coisas vividas com constância transformam a vida e santificam a alma. Padre Pio dizia que a oração é a melhor arma que temos. Ele mesmo rezava incessantemente. Acordava às 2 da madrugada para rezar. Passava 5 horas preparando-se interiormente antes de celebrar a missa. Rezava o rosário completo todos os dias, muitas vezes mais de uma vez. Passava longas horas em adoração eucarística. Sua vida era literalmente uma oração contínua. Obviamente não somos religiosos contemplativos como ele era, e temos obrigações familiares e profissionais, mas podemos e devemos reservar tempo sagrado para a oração pessoal todos os dias. Mesmo que seja apenas 15 ou 20 minutos pela manhã ou à noite, este tempo dedicado exclusivamente a Deus transforma o resto do dia e alimenta a alma. Há uma promessa maravilhosa que Padre Pio fez e que quero compartilhar com você. Ele disse: "Quem me invocar na hora da morte não será perdido." O santo prometeu estar presente assistindo espiritualmente todos aqueles que o invocarem no momento final, ajudando-os a fazer uma boa morte em estado de graça. Quantos testemunhos existem de pessoas que invocaram Padre Pio na hora da morte ou de morte de entes queridos e experimentaram sua presença consoladora e sua intercessão poderosa. Esta promessa não nos dispensa de viver bem durante a vida, mas é um consolo saber que temos este grande amigo no céu, pronto a nos socorrer no momento mais decisivo. Agora convido você a fazer algo muito importante. Nos comentários aqui embaixo, escreva esta frase simples mas poderosa: Padre Pio intercede por mim. Ao escrever esta frase, você está fazendo um ato de fé, invocando a intercessão deste grande santo. Você está se unindo espiritualmente a milhões de devotos ao redor do mundo que confiam na proteção de Padre Pio. Está entrando numa corrente de oração que atravessa o tempo e o espaço.
e pode ter certeza que o Santo do Céu ouve cada invocação e apresenta suas necessidades diante do trono de Deus. Se você tem alguma intenção particular, alguma necessidade espiritual ou material, algum sofrimento ou dificuldade, escreva também nos comentários. Pode ser apenas o nome de uma pessoa querida pela qual você pede orações. Pode ser um pedido de cura, de libertação, de conversão, de paz. Não importa o tamanho da sua necessidade, importa a fé com que você a apresenta. Juntos, formaremos uma grande corrente de intercessão, unindo nossas vozes numa só súplica confiante diante do céu. E se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que não foi coincidência ter chegado até aqui, deixe seu like neste vídeo. Não é apenas um gesto técnico para ajudar o canal, embora isso também seja importante, mas é, sobretudo, um ato simbólico de fé, um modo de dizer: sim, eu acredito, sim, eu aceito este ensinamento, sim, eu quero seguir este caminho. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos sobre a vida dos santos, os ensinamentos da fé católica e mensagens de esperança e conversão. E compartilhe este vídeo com pessoas que você ama, especialmente aquelas que estão afastadas da fé ou passando por dificuldades. Você pode ser instrumento de graça na vida de alguém. Quero encerrar este momento com uma oração de intercessão a Padre Pio. Vou rezar agora e convido você a unir seu coração ao meu nesta súplica confiante. Glorioso Padre Pio de Pietrelcina, que carregaste em teu corpo as chagas sagradas de Cristo e viveste numa intimidade mística com o céu, intercede por nós diante do trono de Deus. Ensina-nos a viver segundo os ensinamentos que o Espírito Santo te revelou. Ajuda-nos a nos confessar com frequência e sinceridade, a participar dignamente da Santa Missa e a viver a caridade concreta no amor ao próximo. Alcança-nos a graça da perseverança final para que possamos morrer em estado de graça e entrar diretamente na glória eterna, sem precisar passar pelas longas purificações do purgatório. Guarda nossas famílias, protege nossos lares, intercede por todas as intenções que aqui depositamos confiantes. E quando chegar nossa hora derradeira, vem tu mesmo assistir-nos, para que não sejamos perdidos, mas salvos pela misericórdia infinita de Deus. Amém. Que a paz de Cristo, que carregou a cruz por amor a nós, habite em seu coração. Que a luz da fé ilumine seu caminho. Que a força do Espírito Santo te sustente nas dificuldades. E que a intercessão poderosa de Padre Pio te acompanhe todos os dias de tua vida, até o encontro definitivo com o Pai na casa eterna. Vá em paz. E lembre-se, você não está sozinho. O céu inteiro torce por você, reza, por você, deseja ardentemente sua santificação e salvação. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe abundantemente.